Boa noite. Hoje, Rede Cruzada convida Tamires Andrade, terapeuta e consultora alimentar e nutricional, para a gente bater um papo sobre alimentação saudável. Olá! Boa noite! Sejam bem-vindos! Olá! Para quem não me conhece, eu sou o Renato Sena. Eu sou o gerente geral da Rede Cruzada e costumo fazer aí a facilitação desses nossos bate-papos super educativos. E hoje, além de educativo, muito nutritivo, com a Tamires, tá? Sejam bem-vindos. Como sempre, boa noite, Ramon. A gente espera a galera chegar, né? Dar uns 5 minutinhos aí de prazo para a galera ir chegando, para a gente poder aí ter uma galerinha para prestigiar o nosso papo. Tamires, se você já chegou, dá um alô para eu te identificar, porque eu tô aqui tentando me lembrar do seu Instagram, tá? E aí eu te chamo já já. Boa noite para quem está chegando. Eu já achei a Tamires. Tamires, eu já... ela acabou de entrar. Já te achei. Tranquilo. Para Tamires... Oi, Tamires. E para os demais. Eu costumo dar aí uns 5 minutinhos, né? Até 7h05, para a galera ir chegando, tá bom? E como eu já disse, né? Eu vou só repetir para a galera que está entrando. Eu vou bater esse papo com a Tamires sobre alimentação saudável e o conceito, né, da alimentação saudável como um direito, né, e não só como uma escolha. Papo bom, papo reto. Muita gente pode se perguntar, né, puxa, qual a relação da alimentação com a educação, né? Afinal de contas, a Rede Cruzada é uma instituição, né, com foco em educação, mas vocês imaginem que só de cara, né, diariamente, a gente atende e oferece várias refeições para cerca de 600 crianças, 300 crianças e adolescentes no nosso projeto de contraturno que se chama Descobrir, e mais a nossa equipe, que são cerca de 160 pessoas. Então a gente já tem uma responsabilidade enorme, né, com a qualidade do cardápio que a gente oferece de partida. Mas tem muito mais para a gente conversar sobre essa relação entre nutrição e educação com a Tamires, né? Porque a relação com o alimento, o próprio ato de comer, ele vai muito além da mera ingestão de nutrientes. E é sobre essas coisas que a gente vai conversar, tá? Só tô dando mais um tempinho para mais gente chegando, para a gente começar esse nosso papo, tá? Mais 2 minutinhos eu ponho a Tamires na fita aqui. Na fita é coisa de velho, né, gente? Na tela. Só mais um pouquinho.
Tomara que com esse papo vocês não percam a fome e nem critiquem o jantar que vocês estão preparando ou já fizeram, tá? Não é para ninguém sentir culpa de nada aqui. Boa noite para quem está entrando. O curioso é que tem uma galera que entrou e tá dando um número baixo aqui de audiência esquisito. Coisas do Instagram. Vou chamar a Tamires agora. Recebeu o convite, Tamires? Opa! Oi! Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Conseguindo me ouvir? Muito bem. Que bom. Ótimo. Olha, um prazer, Tamires, falar com você. A galera. Prazer é todo. A gente já bateu um papo antes, né? Eu tenho informação privilegiada, gente. Já aprendi pra caramba no primeiro papo com a Tamires. E eu tenho certeza que vai ser assim um papo muito legal e muito útil, né? Muito necessário. E Tamires, é curioso, né? Porque eu estava pensando aqui antes de entrar na live, né? Tem certas coisas que a gente faz e muitos de nós não dimensiona a relevância para nossa sobrevivência até, né? Coisas como respirar e comer, né? Se alimentar. A gente liga o automático, vai vivendo, vai comendo o que aparece e não reflete, muitas vezes, que a nossa saúde física, mas não só física, né? Nossa saúde emocional, nossa saúde mental, depende muito do que a gente bota para dentro, né? Sim, com certeza. A gente não toca disso e lá na frente, né, a gente começa a ver aí alguns efeitos, né, na nossa saúde física, às vezes na nossa autoestima, né? E não sabe relacionar que uma das possíveis causas ou uma das coisas que atravessam, né, esse nosso estado de bem-estar é uma das coisas principais, que é o que constitui o nosso corpo, né? As coisas que a gente vai colocando para dentro que constituem esse nosso corpo. Eu estava até viajando aqui, Tamires, eu não me lembro onde eu li isso, que dizem que a cada 7 anos não sobra nada do que a gente era 7 anos antes, né? Ou seja, a gente troca todas as células a cada 7 anos. Isso dá um pavor, mas ao mesmo tempo dá uma esperança, né, de que a gente pode, se a gente tiver... Pode estar renovando. Exatamente. Se as coisas não estiverem muito bem, a gente tem uma chance de ir renovando. Maravilha! Olha, como é que a gente gosta sempre de começar, Tamires? É lógico, né, que eu estou conversando aqui com uma terapeuta e uma consultora alimentar e nutricional. Mas antes de você ser isso, você é a Tamires. E aí eu queria te perguntar, né, qual é a trajetória da Tamires para chegar hoje para uma conversa sobre alimentação saudável? Que percurso foi esse que você fez? Que pergunta! Tentar ser breve. Boa noite, gente. Se tem alguém aqui que me conhece, sabe que eu falo muito, mas eu vou tentar falar bem pouquinho, falar breve, né, sobre esse percurso. Então, na época, né, decidi fazer a faculdade, não foi primeiramente um sonho, nutrição, não foi. Eu só sabia que eu queria trabalhar com a área de saúde, né, mas tinha pavor de ver sangue.
Então, comecei a pesquisar e, na época, o ensino médio dava essa base, né, onde eu estudei, né, para ciências biológicas, e aí comecei a ver nutrição, controlar, comecei a ler um pouco mais, mas ainda não tinha certeza. Até que eu fiz o curso técnico de nutrição, então eu sou formada em técnico em nutrição também, me formei em 2013, e foi no estágio que eu tive certeza que eu estava no caminho certo. Eu fiz estágio num hospital materno-infantil, e do primeiro dia de estágio até o último dia de estágio eu falei, eu vou fazer a faculdade, mas para trabalhar com criança. Não adianta, serão 4 anos dentro da faculdade, eu sei, mas ninguém vai me convencer do contrário. Eu vou trabalhar com criança, né? Mas ainda não tinha, assim, o caminho, né, de como conseguir trabalhar com o público materno-infantil. Na época eu nem sabia que falava assim, público materno-infantil, né? Só sabia que eu queria trabalhar com criança. É mãe e filho, é o pai. Mãe e filho. Na época eu nem tinha essa dimensão, falei gestante, e aí comecei a entender melhor do assunto, né? Na faculdade, de fato, só tive um período sobre isso, então foram uns 4 anos tentando descobrir como que eu poderia sair dali e continuar com esse sonho de trabalhar com o público materno-infantil. E aí foi quando eu fiz a pós, e aí eu falei, realmente, eu estou no caminho certo, é o que eu amo, é o que eu gosto e é o que eu vou trabalhar pro resto da vida. Oi? Você fez a pós em quê? Fiz pós em materno-infantil. Nutrição materno-infantil. Entendeu? Aí sim, aí o foco é todo direcionado para isso, desde o primeiro dia de aula, 18 meses ali, intensos, só estudando o público, gestante, bebê e criança. Por isso que eu sempre falo, né? Sempre que vem perguntar, o que é um nutricionista materno-infantil? Gestante, bebê e criança, gente. Não adianta que eu não atendo outro público, é o que eu amo. E também tem a questão da nutrição escolar, né? Que aí já é um outro caso, é um projeto. Eu fiz estágio também em escolas, e aí eu descobri que tinha um mundo da nutrição escolar. E falei, também quero estar aí, porque trabalho com criança. E hoje, graças a Deus, eu vivo disso, do consultório, né? Atendendo gestante, bebê e criança. E da nutrição escolar, com a consultoria nas escolas, que eu também amo demais esse trabalho. Bem, vocês viram que a gente está falando com a pessoa certa, né? Porque a Rede Cruzada, né, lida com a educação e, como eu comentei antes, né, a gente tem um universo enorme, né, de pessoas atendidas diretamente, nossos beneficiários diretos. A grande maioria são crianças e crianças da primeira infância, né? A gente tem bebês com a gente. Na conversa preliminar, né, com a Tamires, a Tamires, inclusive, presta consultoria para instituições escolares da primeira infância, né? As creches. Então, tem aí uma aderência enorme e a gente deve ter muito aí para escutar, né, dessa experiência dela. Mas eu preciso tirar uma curiosidade dentro disso que você contou da tua história. O que te encantou ou te deu essa clareza de trabalhar com esse público materno-infantil? O que foi então, grande pulsão aí para você? Eu acho... Eu costumo falar isso, né? Mas assim, parando para pensar bem, né? Quando perguntam, né? Por que eu não atendo adulto? Eu acho que a criança, né, em sua grande... É como se ela não tivesse muita voz para qualquer coisa da alimentação, né? Os pais que vão ser a voz dela, né? Então, assim, eu me vejo como uma auxiliar nesse sentido, né? O que me motivou com a criança é justamente isso. Geralmente elas não têm culpa de nada, geralmente elas caíram nesse mundo, acontece alguma coisa e a gente tem que cuidar de um assunto tão importante que é a alimentação, né? Então, assim, precisa ter uma pessoa que olhe com uma outra visão, com outro cuidado, que às vezes, infelizmente, os pais podem não estar sabendo, os cuidadores, enfim. Então, acho que eu me vejo nessa missão. Acho que eu considero isso mais uma missão, né? Eu brinco que, apesar de parecer que eu escolhi, durante toda a minha trajetória, né, contando técnico com a nutrição, já são quase 10 anos,
Então, eu sinto que mais eles que me escolheram, né? Porque eu sempre caio, seja no estágio, nos trabalhos, eu sempre faço melhor, digamos assim, o trabalho com esse público, né? Então, acho que foi mais isso. Nossa, você já trouxe aqui um conceito super importante, né? E particularmente com esse público, né? O comportamento, o hábito alimentar da criança, ele é absolutamente influenciado pelo meio, pelo ambiente em que ela vive, especialmente, né, o ambiente familiar, mas talvez, né, além do ambiente familiar, o ambiente socioeconômico, o ambiente sociocultural, né? E muitas vezes a gente esquece disso, né? E a maneira como você se coloca é fantástico, porque muitos de nós, por exemplo, né? Eu sou pai de muitas, né, ex-crianças, e eu não tinha essa orientação, né? Existia um bom senso, mas muito do que eu reproduzi de hábitos alimentares com os meus filhos eram os meus hábitos e o que eu aprendi com os meus pais, o que eu aprendi com a minha companheira, os pais da minha companheira, foi fazendo aí um misturado de culturas, né? E sem muito questionamento do que é uma alimentação adequada, uma alimentação realmente saudável. E aí eu queria, Tamires, justamente dar um susto no pessoal aqui, tá? Você deixa? Por que esse assunto é tão relevante? A gente fez um deverzinho de casa, gente, para dar um panorama para vocês da realidade nutricional no mundo, não é só do Brasil. Infelizmente, um terço das crianças do mundo não é desnutrição, é sobrepeso, o que é uma loucura, né? A gente falar de alimentação saudável, a gente pode pensar num primeiro momento que é assim, fome, falta, né, de alimento, e não é uma questão, infelizmente, de falta de quantidade de alimento. O grande problema hoje é a qualidade do alimento. Eu não estou querendo dizer com isso, gente, que não exista a questão da desnutrição moderada, da desnutrição grave, que a gente sabe que tem. Mas hoje já existem mais crianças e adolescentes com sobrepeso do que crianças passando fome. E essa questão do sobrepeso não é só, né? E quem dera que fosse uma questão estética, né? Não é. A obesidade infanto-juvenil, ela é a porta de entrada para uma série de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças inflamatórias crônicas, que podem não surgir quando a gente é adolescente, mas vão surgir na nossa fase adulta e a gente vai pagar um preço caro. Tem estudos também, gente, que demonstram que quando a gente fala em obesidade infanto-juvenil, a gente fala de quantidade de comida de péssimo valor nutricional. E isso influencia na escolaridade das pessoas. Existem pesquisas que mostram quanto pior a alimentação, e não é menor, é pior, infelizmente, pior o aproveitamento escolar, menor a escolaridade. Nada é por acaso. Então, gente, é por isso que a gente precisa conversar sobre o que é alimentação saudável, tá? Porque os sintomas são feios. Os sintomas é de muita criança, muito adolescente com sobrepeso, mas não necessariamente bem alimentado. E aí, Tamires, com esse quadro, né, tem a pergunta de 1 milhão. O que é uma alimentação adequada? O que é uma alimentação saudável? Em linhas gerais, lógico, né? Senão você vai ficar... Claro. né?
Resumidamente, né? Como eu explicar, né? Eu acredito que tem muitos pais aqui assistindo, então eu vou tentar explicar até como eu falo com as crianças, bem basicão, para a gente poder guardar isso, né? Eu sempre explico para as crianças, a alimentação saudável é aquilo que a gente planta, é aquilo que a gente colhe, é aquilo que a indústria nem chegou perto, né? Basicamente é isso. Aquilo que a gente não vai ter que desembalar, né? Existe até um slogan que fala desembale menos e descasque mais, né? Então, assim, o que dá um pouquinho mais de trabalho são sempre esses contrapontos. O que vai dar um trabalho, né? E aí depois a gente pode desmistificar isso mais para frente, né? Porque é óbvio que descascar uma banana, por exemplo, não vai dar tanto trabalho assim, mas a gente criou esse cenário, digamos assim, né? De que é muito mais prático abrir um biscoito e isso tá mais tranquilo para a criança, né? Do que pegar e dar uma fruta na mão da criança, por exemplo. Então, assim, o saudável ele vai incluir frutas, legumes, verduras, cereais. Gente, é o básico. Eu sempre falo que o básico funciona. Não precisa de coisas mirabolantes, não precisa de grandes preparações, não precisa ser MasterChef para poder cozinhar o básico. É o básico mesmo, né? E assim, porque esses dados que você falou, né? Por que tem aumentado tanto? Porque, de certa forma, né, a maioria tem deixado de se alimentar com o básico. Quando a gente fala do básico mesmo, eu não estou tirando arroz e feijão não do prato. Estou colocando arroz e feijão com legume, com a proteína. É o básico. Ah, mas aí a batata frita, aquela que a gente comprou, é só jogar também, é super básico, Tamires. É só abrir a embalagem e fritar. Então, esses contrapontos que hoje em dia têm sido piores, né? Então, resumidamente, a alimentação saudável é isso, o básico. O básico que, graças a Deus, a sua maioria, né, hoje em dia tem acesso. É claro, tirando todo o contexto de agrotóxicos e tudo mais, não vamos entrar nisso, que é uma outra pauta, né? Mas ainda assim, é o que funciona, tá bom? Eu explico que é sempre assim, esquece que existe indústria, tudo que é feito em indústria, tudo que você vai comprar no supermercado, que você vê que tem 1, 2, 3, 4, 5 ingredientes que fizeram isso, que botaram aquilo, que frita, que tudo isso, embutidos, industrializados, refrigerantes. Então, assim, tudo isso a gente deixa à parte e fica no básico que funciona, tá? Basicamente é isso. Nossa, nada como alguém que sabe para conseguir ser simples, né? Olha, tem que ser simples, senão... Tamires, claríssimo. Cara, que fantástico. Tudo aquilo que a gente planta e colhe, quanto menos industrializado, melhor, né? Ou seja, quanto mais próximo, né, da natureza daquele alimento, melhor. E aí você foi falando, eu fico impressionado como a gente se acostumou a, por exemplo, pegar um alimento e a gente compra uma fruta na feira. Uma semana depois, aquela fruta, mesmo com a gente tomando cuidado, deixando na geladeira, ela já não está dando para comer, que ela começa a apodrecer. Aí a gente compra uns produtos no supermercado que não estragam, né? Uma coisa muito doida. Como é que eu acho que é saudável uma coisa que não estraga, né? Sabe? E a gente não para pensar, é aquilo que eu estava falando, né? A gente não para pensar. A gente acha prático, a gente acha interessante, mas o que colocaram ali dentro, formol, não sei, que o negócio não estraga. E a gente acha normal. Por que a fruta é de menor qualidade, né? Porque ela estraga. Eu acho que é o contrário, né? Ela é viva, né? Ela é E aí, um processo natural é as coisas se depreciarem, né? Tem um ciclo delas de maturidade. E aí a gente achou normal abrir uma despensa e encontrar aquele bando de coisa embalada. Ah, legal, a validade é 3 meses, né? O próprio leite, né? Sabe? Então, poxa, que legal. Quanto menos industrializado, melhor. E outra coisa que eu acho bacana falar
que você falou, acho que um pouco no início, né? Eu também, outra comparação que eu sempre faço também, isso um pouco para os maiores, né? Porque materno infantil estende até um pouquinho na adolescência. Então, assim, eu já dei palestras que eu expliquei para os maiores o seguinte: nosso corpo é uma máquina, né? Então, se você colocar o combustível certo, ela vai, essa máquina vai potencializar, vai render. Se você colocar o combustível errado, ela pode até andar, mas não vai tão longe. Esse que é o problema. A gente, como você falou mais cedo, a gente vai alimentando e vai sem pensar no amanhã. E por ser uma máquina, um dia essa máquina vai falar: opa, peraí, o que você fez comigo durante toda a vida? Né? Não era para ser tão chocante. Mas assim, é para a gente refletir, né? O que você fez durante toda a vida para agora querer ser 100% saudável? E quando a gente fala do saudável, é justamente isso, gente. Não é uma questão estética, como falamos cedo, é questão de saúde. É questão de prevenir doenças que a gente sabe que, tratando agora das crianças, né? O índice está muito maior, né? Quando que nós víamos há 20, 30 anos uma criança diabética, uma criança hipertensa, chega no consultório para mim com colesterol alto e fica pai, mãe e eu tentando entender, às vezes com 3 anos de idade. Nossa, também. E aí você tenta entender, você tem que fazer um levantamento, mas assim, o que aconteceu? E aí, por isso que o mundo materno-infantil é tão assim, é fascinante, porque às vezes isso tudo vai vir lá da mãe, da gestação, do pai, e aí é outra conversa. Mas assim, como é rico a questão da alimentação, ela muda tudo. Caramba! E é isso. Nossa, e assim, tô pensando aqui, vou te botar numa pergunta dificílima agora. Eu tô me colocando no lugar da maioria dos pais, assim, caramba, mas eu não tenho tempo para chegar próximo dos alimentos que planta e colho, né? Eu acho que tem uma praticidade no mundo que eu vivo muito grande de eu pegar alguma coisa e botar no micro-ondas ou botar para ferver e tá pronto. Infelizmente, eu tenho aquela percepção de que, caramba, poxa, eu compro um miojo R$4, né? Mas, pô, quando eu vou fazer a feira, esse valor pode ser bem mais alto. O dilema do seguinte: como é que eu faço para que essa alimentação saudável seja acessível para mim? Isso que eu estou falando é real? É um mito? Eu estou me colocando aqui na cabeça, né, de muita gente que pode estar pensando assim: caramba, mas deve ser cara essa brincadeira de alimentação saudável. Muita gente pensa isso. Eu vou até pegar o caso aí que você falou do miojo, por exemplo, né? A gente costuma falar que existem trocas saudáveis que a gente pode estar fazendo. Aí eu me pergunto, eu não sou mãe, tá, gente? Eu sempre deixo isso claro, porque tem gente que acha, você não é mãe, vai ser tranquilo, mas assim, o que eu relato é da vivência de famílias que eu atendo. Então, assim, essa pergunta que eu vou fazer aqui, eu já cheguei para perguntar para uma mãe e ela ficou com a cara como quem diz, eu não tinha pensado, né? Em relação ao miojo, por exemplo, é tão difícil, mas tão difícil trocar o miojo, por exemplo, por um macarrão. Criança ama macarrão, ama. Eu sei que nas escolas que eu trabalho é o dia disparado de sucesso. E aí eu pergunto, qual a necessidade que se chegou para oferecer o miojo? Aí nós vamos entrar em um outro ponto, se você me permite chegar aqui. Porque a mãe com certeza vira e fala, não é tão difícil dar um macarrão, posso tentar. Ou então, não, ele gosta também de macarrão. E por que então dá um miojo? Com aquele pozinho mágico. E aí é onde a mãe, às vezes, por vezes, pode responder. Porque ele gosta. Porque é um carinho. É um afeto. Entende?
Só que, assim, nós, enquanto adultos, nós precisamos ensinar para essa criança que esse afeto pode ser de outra maneira. Porque, na verdade, a gente está cuidando. Não é ser mal, gente. Não é ser mal fazer trocas, essas trocas pequenas. Existem várias trocas que a gente pode estar fazendo, tá? Não estou falando para tirar tudo 100%. Existem também alimentos da indústria que a gente fala que pode ser ofertado, sim. Né? Tudo também vai depender da intensidade, né? Da quantidade que está sendo ofertado aquilo. Mas a gente está falando aqui de trocas assim. Tem necessidade, vou voltar no miojo. Tem a necessidade de ofertar aquele alimento para a criança? Ah, Tamires, então você acha melhor ofertar um macarrão? Sim. Qual macarrão? Tem vários tipos. Entendeu? Às vezes o tradicional não é o que a criança vai gostar. É um cabelinho de anjo, é isso, aquilo, enfim. Formatos. Às vezes a criança... Ou então a preparação também, né? Às vezes está só ali na macarronada, talvez. E aí, às vezes você faz um alho e óleo, pronto, a criança descobriu que gosta de tudo separado. Entende? Então, assim, tem N questões. É difícil, sim. Ninguém está negando que é difícil muito. Os tempos mudaram, a rotina da mãe mudou, né? Muito, o trabalho veio. Então, assim, é muito difícil. Mas a gente não pode usar esse muito difícil como um lema para não tentar. A gente precisa tentar. A gente precisa tentar. A gente precisa tentar essas pequenas mudanças, porque as pequenas um dia serão grandes. A gente precisa tentar ofertar outras preparações. Eu falo essa questão das preparações porque às vezes existem crianças traumatizadas como o alimento foi ofertado, né? Vamos supor, uma criança que sempre comeu cenoura cozida. Ah, meu filho não gosta de cenoura. Você já tentou em alguma vez na vida ofertar de outra maneira? Às vezes é só isso. Exato. Ela crua. Fantástico. Entendeu? Então, às vezes, não é o alimento em si. Você vai falar para mim, Tamires, sei lá, o brócolis, que é o terror e ao mesmo tempo é o amor, né? Tem criança que ama de cara e tem criança que odeia. Mas esse odeia, você pegou o brócolis e mostrou assim e ela realmente não quis, você fez um arroz, tentou botar aquele brócolis, você fez algum bolinho com talos, né, das verduras, fazendo um reaproveitamento de alimentos. O que você tentou fazer com aquele alimento para, de fato, dizer que a criança não come de jeito nenhum, né? E isso eu estou falando sem considerar casos de seletividade né, de dificuldades alimentares que precisam ser investigadas e analisadas e tudo mais. Estou falando no geral, né? Então, assim, quanto a preparação, essas coisas assim, também tem o fator organização, né? É difícil. Mas eu tô falando de famílias que eu já assisti que falam, Tamires, agora eu faço o seguinte, eu pego lá sábado de tarde, depois que eu chego do mercado, e já faço pelo menos 4 coisas diferentes, deixo lá na geladeira. Facilitou a minha vida. Tamires, eu posso congelar? Entendeu? Então, você vai deixar aquele alimento que é fresco e você vai congelar. Diferente daquela lasanha que você compra no mercado. Ela não é fresca e foi congelada. Ela foi feita para ficar ali anos-luz, não sei nem quanto é a validade. Entende? Então, são pequenas mudanças que a gente pode estar adaptando à rotina. Não sei se consegui responder. Nossa Senhora, e assim, de uma maneira muito prática. Para quem está ouvindo, pelo menos eu estou aqui já me beneficiando de uma opção de coisas. Só que, à medida que você vai falando, Tamires, vai abrindo assunto. Por exemplo, uma coisa que eu estou aqui, assim, incomodado. Novamente pensando na riqueza e na importância do teu trabalho, né? Eu, infelizmente, já fiz essa pesquisa. Você vai num supermercado da Zona Sul do Rio de Janeiro, você encontra uma oferta, hoje em dia, né, de orgânicos, de alimentos menos industrializados, e aí, coisas que me apavoram. Por exemplo,
No supermercado da Zona Sul do Rio de Janeiro, você encontra lá um iogurte natural. Aí você vai num mercado de uma comunidade, ou na Zona Oeste, ou nas regiões mais, né, periféricas da Zona Norte, você vai num supermercado, às vezes da mesma bandeira, e ao invés de você encontrar o iogurte natural, você vai encontrar lá uma bebida láctea que lembra o iogurte. O queijo que eu compro na Zona Sul, agora não é mais queijo na Zona Norte ou na Zona Oeste. É um combinado lácteo sabor queijo gorgonzola. Não é o queijo. É um preparado industrial que lembra o queijo. E aí, o que as pessoas estão comendo? Só que aí é o seguinte, né? É mais barato, só que qual é o acesso que as pessoas têm a esse tipo de informação, de que ela não está comprando o queijo, ela está comprando uma coisa que lembra queijo. Gente, socorro! E a indústria vai fazendo isso, e quem é que avisa para as pessoas leigas que ela não está comprando queijo? Porque ninguém vai ler o que está escrito ali, né? Sabe? Ele está pequenininha. E aí, cada vez mais, a gente está comendo coisas que lembram a coisa original. E, infelizmente, ofertadas, e é isso que me deixa triste, para as camadas que têm menos acesso à informação, que vai ter essa propensão a comprar essas coisas. Exatamente, Léo. O Léo está falando aqui dos sucos. Enquanto eu posso ir no supermercado e comprar um suco integral, o que é ofertado nos mercados próximos das comunidades periféricas? Né? É só Deus sabe, né? Ou você, Tamires, o que a pessoa está comprando, né? Aqueles refrescos, aqueles sucos concentrados que vem lá pequenininho, né? Suco de uva, 10% de uva. Gente, e os outros 90% são o quê? Químico, né? Uma porção de coisa que lembra aroma de uva, aí dura 3 meses na geladeira. É muito triste, por quê, né? Porque, infelizmente, é para as pessoas certas, né? Entre aspas. Né? Normalmente, as pessoas com menos acesso, as pessoas mais pobres, essas pessoas têm cor, essas pessoas têm classe social. E eu não sei como é que você vê isso, Tamires. Isso me deixa muito triste. Sim, sim. Assim, deixa a gente até angustiado, né? Porque é como se fosse... Já sei que eles não podem, é isso que está predestinado a eles, e tanto faz. Né? E isso que você falou, né? Que eu assim, sempre que é possível, eu falo, o conhecimento, né? De tal assunto, de qualquer assunto. Quando você conhece um pouco mais daquele assunto, é libertador. Conhecimento, ele liberta. Então, assim, por exemplo, o que pode ser feito, né? Em relação às escolas. Eu acredito que a escola é o grande carro-chefe, é o veículo principal para essas informações, né? Então, assim, aumentar a visibilidade da nutrição, de toda a equipe, para falar da saúde. Que não é só da nutrição, a gente vai falar de saúde, a gente vai falar do cognitivo dessa criança, né? A gente vai falar da saúde física, da saúde mental. Tamires, isso tem a ver com alimentação? É claro que tem, entendeu? A maneira como a criança está conseguindo se alimentar e o que está sendo ingerido vai influenciar muito. Então, a gente tem por obrigação, né, utilizar as escolas como meio de propagar essa notícia. Uau. E aí, uma vez dita, uma vez ensinada, né, aí é um outro momento. Mas, assim, a gente tem que fazer essa notícia chegar no boca a boca, ou numa palestra, ou num projeto. São maneiras, né, que a gente tem de chegar, falar um pouco mais perto desse público. Porque chegar no mercado e falar, isso é inviável. As indústrias tomaram justamente para isso. Eu vi uma reportagem outro dia, até falei numa outra live, né,
de como eles pensam. Eles têm uma equipe formada para arruinar a vida da criança nesse sentido. Eles tiraram aquele, por exemplo, aquele vermelhinho, né, da Danone, e fizeram uma squeeze para facilitar o uso, né, para as crianças e isso, aquilo. Então, assim, eles têm toda uma estratégia para conseguir captar as crianças. O que, por lei, tem várias leis falando já o quanto que isso é proibido, né? A gente precisa de mais fiscalização quanto a isso. Não é mais permitido ter personagens, né, para fazer alusão àqueles alimentos. Isso já é lei. Eu entendo muito de lei, mas eu sei que existe essa lei. Porque quando surgiu foi uma celebração, né? Da gente ficou feliz por isso. Mas, infelizmente, não é colocado em prática, não tem uma fiscalização quanto a isso. Então, assim, as indústrias, elas criam esse cenário mesmo. Para você, na correria, o seu filho vai estar com você no mercado e é aquilo que tem, é aquilo que ele viu e é aquilo que você vai dar. Porque, como eu falei mais cedo, comida é afeto, comida é carinho, comida é emoção. Se seu filho tirou nota boa, você vai comprar aquele alimento que ele gosta. Se ele não tirou uma nota tão boa, você também vai comprar aquele para poder ajudar a nota a melhorar. Então, assim, todos esses fatores estão envolvidos, né? Não é uma coisa tão simples. Entende? Pesado, né? Porque a criança é muito mais suscetível à propaganda, né? E aí a mãe não aguenta, né? O pai não aguentam vendo... Ai, mãe, pai, por favor... E aí você faz aquela concessão. Exatamente. É por acaso, né? Ó, muito mais. Um comentário aqui, Ana Cláudia. Ana Cláudia é uma amiga, né? Ela é cria da Maré. E ela está dizendo, né, que é uma constatação, né, que as feiras, né, na Maré, elas são diversas, grandes, mas realmente, por exemplo, não tem a oferta dos orgânicos, né? Lá não chegam, né? É muito raro, né? E aí tem essa segregação do que é inclusive ofertado, né? De acordo com os públicos, né? Agora, Tamires, você traz assim, você explicou com uma clareza novamente a importância de, por exemplo, a Rede Cruzada está batendo esse papo com você, né? Educação alimentar e nutricional. E aí você já traz, né? Essa educação, ela é para criança, para infância, né? Para ela entender a origem do alimento, para ela entender do que aquele alimento é feito, da onde ele vem, como é que ele chega na boquinha, né? Ou na mesa, entender também, né? Esse trajeto, né? Do alimento ficar disponível, mas também tem a educação das pessoas do ambiente escolar, né? Eu imagino, né, e eu queria muito te ouvir, até pelo seu trabalho como consultora escolar, tem as cozinheiras, tem a equipe da cozinha, mas eu acho que esse não é o maior foco, né? Num processo de educação alimentar e nutricional, né? É só ensinar a cozinheira a trabalhar com alimentos menos industrializados, a reduzir açúcar, a reduzir gordura saturada, a reduzir sal. Está resolvida a questão? Claro que não. Claro que não. Toda escola fica envolvida, gente. Toda escola. E, assim, a cozinheira, assim, pode parecer que ela é o carro-chefe, mas o carro-chefe é o professor que está ali. Diretamente, tá? Porque dificilmente você vai ver a cozinheira sair lá da cozinha para ofertar comida para a criança. Ela vai colocar, né? Seja se for... ela vai colocar à disposição o alimento que ela preparou. Ponto. Mas quem vai ofertar essa comida para a criança? Se a criança já tem autonomia de colocar sua própria comida, quem vai ajudar ali no contexto de coloca isso, bota isso que é bom para você, isso daí vai te deixar mais forte. Quem vai estar nessa linha de frente é o professor. Então, professores, auxiliares. Então, se eles não embarcarem nessa ideia junto, não vai adiantar a cozinheira preparar o melhor
a melhor refeição possível. Mais equilibrada, cheia de qualidade, não vai adiantar. Entendeu? Eu vou fazer uma pergunta. E digo mais, assim, eles são... não tem mais o que falar, eles são o topo da pirâmide. Nem a nutricionista, quem é ela, ela desenhou, ela planejou, mas assim, ela não está ali, geralmente, né? A maioria das escolas não tem um nutricionista diariamente, às 6 ou 7 horas, 10 horas, que seja, que a criança vai estar ali. Então, assim, quem tem esse contato é o professor. Então, é ele que vai conseguir. Ah, Tamires, mas é mais um trabalho para o professor. Eu já ouvi isso. Tá botando mais um trabalho para a gente. Basicamente é isso. Mas não digo um trabalho, não é é um trabalho, como você falou, da educação, né? Alimentar. Só do professor falar assim, come isso, isso é bom, não sei o que. Incentivar, esse incentivo para a criança muda tudo. Às vezes é uma criança doente e você pode ver a criança não tá comendo bem porque ela tá doente. Se não tiver um professor para falar ali, olha, come sim. A tia tá de olho. Você precisa para você ficar forte, senão você não vai ficar bom. Se não tiver isso, a tia lá da cozinha não vai saber de nada dessa informação. Né? Não vai. Não vai. Entendeu? Não, eu tô pensando... Então, toda a equipe precisa estar envolvida e, digo mais, precisa acreditar. Nossa, porque fazer só por fazer... fazer só por fazer é o mais comum. A gente quer... A mudança está em pessoas que acreditem naquele processo. Também. Não, eu preciso que a criança de 2 anos... Oi? Eu tô aqui apavorado porque eu vou fazer uma denúncia para você falar da sua experiência. A gente tem cardápios, muitas vezes, diferentes para adulto e para criança. Vou falar até baixo, que eu estou com vergonha. E aí, não necessariamente aquilo que a gente está promovendo para a criança é o que o adulto come. Ele não... sabe aquela famosa frase, seja a mudança que você quer para o mundo? Seja o exemplo. A gente é contraditório, a gente vai comer besteira. Como é que é isso no teu trabalho assim, de consultoria, hein? Como é que Acontece você faz mudar a cabeça da galera adulta da escola? É difícil. Muito mais difícil. Confesso que preciso implementar mais, né? Como eu falei, o meu público é criança, então eu foco neles e vou atropelando todo mundo. Mas eu sei que eu preciso ter esse tato, porque, assim, nas escolas que eu trabalho, os professores levam sua refeição, então não tem o coletivo, né? Na verdade, em uma tem o coletivo, né? Mas os horários são diferentes, então nenhuma criança vê, né? Mas é possível sim, eu já fiz estágio em escolas que a gente faz projeto ali com os professores também, para inserir, desafio, qualquer coisa do tipo, né? Mas eu digo assim, o acreditar, né, que eu falo, é assim, se ele já abraçar a ideia de ajudar a criança, eu já fico muito feliz, né? Se ele não vê a nutricionista como, falando mais besteira. O famoso, todo mundo comia isso quando era mais novo e ninguém morreu, todo mundo viveu. A nossa escola era ótima, dia, a gente comia isso e aquilo. Gente, o melhor dia, o que eu escuto, o melhor dia era o arroz com salsicha. E agora vem esse povo querer tirar isso das crianças. Então, assim... Caramba! É intenso. Não, eu tô muito intenso. Pensando no desafio do seu trabalho. Eu tô olhando, né, pro corre que a gente tem. E ainda tem um comentário aqui, 2 comentários, né, muito bons, que vão... Esse assunto vai abrindo frentes, né? Por exemplo, sim. A Lua, que é a nossa gerente pedagógica, ela fala que toda essa relação com o alimento ainda tem um caráter exclusivamente pedagógico. Ou seja, lógico, você é nutricionista, mas como o comentário vem da Lua, né, é o quanto a gente pode fazer da questão da origem dos alimentos,
da manipulação do alimento, da forma como o alimento é ofertado e a criança se relaciona com aquelas texturas, sabores, aromas, formas, o quanto aquilo pode gerar aprendizado. Você tem essa experiência também, Tamires? Tenho. Quando a gente vai para a sala de aula ou reúne as crianças para conversar, né? É incrível como a criança, ela é o lúdico, né? O aprendizado lúdico. Eu sempre trago uma contação de história, eu sempre trago materiais, ferramentas mesmo, né? Para ensinar para eles. Então, assim, um exemplo, né? Eu já tive essa aula de como montar um pratinho saudável. Na escola mesmo, né? Então, eu coloco eles para desenhar como que seria eles montando o pratinho deles. E aí, na hora de montar, assim, para os maiores, né? Todo mundo bota tudo. Feijão, arroz, não sei o quê. E eu já conhecendo as crianças, eu falo, mas você come isso aqui? Ah, não, hoje não. Por que não? Então, vamos comer amanhã? E aí, você vê no dia seguinte que tá comendo, de fato. Mas por que você tá comendo isso? Ah, porque a tia contou numa história que a menina comia e fazia isso. Então, assim, eu vejo isso muito na prática, sabe? De ensinar mesmo. Olha, tia, já vi criança denunciando o pai por lancheira também. Tia, ó, você falou que esse bolinho não podia, mas a minha mãe mandou mesmo assim. Cara, então, assim, é lógico que é o que você falou, né? A gente não espera que a nutricionista seja uma mágica, uma bruxa que vai mudar tudo com um pirlim-pim-pim. Agora, tem até aqui a pergunta da Ana Cláudia, né? Da natureza do teu trabalho. Muito mais do que você montar cardápio, é um trabalho educativo, né? De conscientização. E aí você traz agora as famílias, né? Como você falou da criança denunciar, né? Você faz todo um trabalho, e é o que você coloca, né? A relevância do ambiente escolar para começar a mudar tudo isso. No teu trabalho, você faz alguma coisa com as famílias, assim, palestras de conscientização, de explicar essas questões que, por exemplo, eu fico pensando de, na escola, a criança ter acesso a uma alimentação totalmente diferente do que tem na casa. Como é que faz para, pelo menos, tentar fazer essa costura? É outra coisa difícil também. E é o mesmo ponto que eu falo em relação aos professores, né? Dos pais pelo menos acreditarem, né? Porque a gente encontra um grupo que agradece, fala muito obrigado, porque eu sei que aqui a maioria das crianças que estudam integral, né? Nas duas escolas que eu trabalho tem um ensino integral, então os pais agradecem porque na maior parte do dia está se alimentando ali na escola, né? E tem um outro grupo que fala, não, saiu do portão da escola, tanto faz. A nutricionista manda lá dentro. Fora ela não manda. E realmente, não mando, né? Mas assim, as crianças, qual é a minha missão, né? Em conseguir chegar nessas crianças e essas crianças vão conseguir repassar aos pais. Eu já vi essa mudança acontecer. Eu já vi da criança falar, mãe, agora eu gosto de comer isso. E aí a mãe se vê, ué, se meu filho gosta de couve, agora o que eu vou fazer? Porque comeu na escola couve e agora cismou que quer couve em casa. Como que mamãe recusa isso? Ai, não vai recusar. Que sonho. Legal. Já teve casos disso, entendeu? Já teve casos da criança, como eu dei o exemplo, né, do lanche, de querer mudar, porque a tia falou. O que eu trabalho, eu faço esse acesso com os pais, né, de conversa, e também, vez ou outra, por exemplo, a questão da lancheira, por exemplo, que é na escola particular, eu enviei também um material de como montar tudo mais, para facilitar, né, as opções e tudo mais. Porque isso também é uma coisa que tem muito na escola, né? A criança vai pelo que está vendo o colega fazer. Tem muito, muito. Então, assim, a criança tá ali, tia, o meu tá saudável, mas o fulano quer também. E aí tem aquela coisa de comparação, ou então de experimentar. Ah, por que você não quer? Porque eu não gosto. Aí o próprio aluno fala, mas você não comeu. Denuncia. Então experimenta, entendeu? Assim, é um trabalho muito amplo. Muito, muito amplo.
E esse acesso com os pais, ele, como eu falei, o melhor formato é palestras, mas até nesse ponto a gente precisa que eles acreditem para aparecerem na palestra, para Perfeito. estarem abertos a ouvir, pelo menos, né? E não ouvir o famoso, isso é besteira. Dá uma oportunidade, né? Para entender um pouquinho mais sobre esse Patrícia, assunto. você sabe que... Patrícia, porque eu estou lendo os comentários da Patrícia. A Patrícia está super participativa. A Patrícia Rocha. Eu estou pensando aqui que você está trazendo, assim, o que eu acho que você não fica adorando a pílula, romantizando, né? Você fala mesmo, gente, é muito desafiador, é muito difícil, né? Não é chegar, chegou a nutricionista, todas as nossas questões de alimentação saudável estão resolvidas. Não, Não, é uma questão estrutural que vai tudo contra, né? Então a isso. gente tem água mole em pedra dura, né? Para ir pensando em estratégias de ir mudando a cabeça. Só que agora, sabe o que eu estou triste? Falta 5 Por minutos. quê? Falta 5 minutos. Mas tudo bem. Eu falei que ia passar rápido, depois a gente faz outra. Caramba, Tamires! Tem uma coisa agora que vai nos ajudar, né? Porque agora, por exemplo, no Rio de Janeiro é lei, né? Nos ambientes escolares, nas cantinas, nos refeitórios, os alimentos ultraprocessados, multiprocessados estão proibidos. Então, não vai ter muita saída de tapar o sol da peneira, porque tem que fazer. Você que tem uma experiência rica, que eu estou entendendo, né, de trabalhar com escola privada, escola particular e escola da rede pública. Como é que você está vendo esse movimento para esse cardápio mais saudável, que agora é obrigatório? Como é que você está vendo esse movimento? Então, a particular, né? A gente entra no contexto social, né? Que a gente tinha falado antes. Ela já não tinha esses itens que estão pedindo a exclusão. Já não tinha. Só as lancheiras, né? Que foi onde eu fiz esse trabalho, porque aí nas lancheiras eu vi que tinham, né? Algumas alterações, que aí é a família que está provendo essa lancheira. Mas na pública, foi bom porque assim que saiu o decreto, eu avisei e a diretoria abraçou. Perfeito, vamos lá, fala o que tem que fazer que a gente faz. Então, assim, a gente também não acredito, eles deram prazo, né? Então, assim, num primeiro momento, eu não achei isso uma conduta minha, tá? Eu não achei correto tirar de uma vez. Eu Opa! preferi começar a explicar, principalmente dentro da cozinha, né, gente? Ó, a gente vai tirar esse tal por conta disso. Até em relação também à logística, compra, tinha coisas que já haviam sido compradas, eu falei, não vamos comprar mais, vamos terminar de utilizar. Então, assim, estamos caminhando para conseguir se adequar dentro do prazo, tá? Mas com a escola abraçando toda a ideia, graças a Deus. Não, e olha, muito legal, mais uma resposta tua. Sabe o que eu estou adorando? Esse teu pé no chão, sabe? Né? Você podia chegar aqui e falar uma opção de coisa assim. Não, olha, tudo fácil. Não, você está mostrando os perrengues, né? Ó, você vai lá na despensa, tem uma porção de alimento que eu não vou jogar fora. A própria questão da adaptação alimentar. Fazer isso de uma maneira abrupta pode gerar uma resistência até, né? Das crianças, de todo mundo. Nossa, assim, tudo muito drástico, né? Então, ir devagarinho, né? Interessante. Isso. Muito bom. Tem um comentário aqui também da Ana Cláudia. Precisamos de uma Tamires para puxar as nossas orelhas. E é exatamente isso, né? Esse trabalho de conscientização permanente, porque lógico que todos nós poderíamos aprender, né? Mas tem um viés, um hábito que leva a gente a buscar aquela recompensa imediata, né? Que o açúcar traz,
que a gordura saturada traz, aquilo que a gente estava conversando de praticidade. E é sempre bom. Eu acho, Tamires, que você tem que ser assim, tipo a fada sininho, né? Ou o grilo falante, né? De ficar, galera, não, olha lá, eu sou a voz da ciência, para a gente ir aprendendo. E eu fico imaginando, lógico, numa conversa tão breve, né? Apesar da clareza com que você trouxe as coisas, eu imagino quanta coisa de alimentos a gente ignora, né? Então, que a gente não sabe que a gente não deveria estar comendo. Uma coisa que você passou aí rapidinho, né? Quanto desperdício a gente tem de alimento, né? De pegar aquele alimento, como você falou, que a gente planta e colhe. Eu ouvi que a gente pode aproveitar quase tudo desses alimentos. E a gente joga fora casca, a gente joga fora talo, a gente joga fora folha. Vai tudo embora. E perde muito valor nutricional, joga dinheiro fora, aí as coisas ficam mais caras mesmo, né? Porque a gente joga fora. Então eu fico imaginando quanta coisa. Gente, estou fazendo propaganda da Tamires e estou fazendo propaganda dessas profissões que muitas vezes a gente acha que é bom senso, né? E que, na verdade, tem muita ciência, tem muito estudo, tem muito esforço e foco. Por exemplo, o trabalho de uma nutricionista. Olha, 8 horas da noite, Tamires, a gente vai precisar pensar realmente em dar continuidade para esse assunto seríssimo. Espero que ninguém tenha perdido a fome, né? E antes de passar a palavra para você encerrar a nossa live com o que você quiser falar, eu queria te agradecer. Assim, eu já sabia que isso ia acontecer pelo papo prévio que eu tive. Você foi de uma clareza enorme e de uma simplicidade que só quem conhece o assunto consegue fazer, né? O leigo entender. Então, eu queria te dar os parabéns pelo olhinho brilhando pela tua profissão, pelo teu entusiasmo de falar isso tudo e pela, sabe, facilidade. Se eu entendi, eu acho que todo mundo entendeu com que você colocou as coisas de uma maneira muito prática e muito pé no chão, tá? Obrigado mesmo por falar desse assunto tão sério de uma maneira tão clara, simples e objetiva. E aí, você termina a live do jeito que você quiser. Ó, eu que agradeço, tá? Muito mesmo por essa oportunidade, por me convidar em meio a tantas nutris, né? Materno-infantil, me senti lisonjeada com esse convite. E agradeço por abrir, né, esse canal, essa rede para falar, como eu falei, quanto mais pudermos propagar sobre esse assunto, melhor. E seja utilizando boca a boca, seja utilizando palestra, seja utilizando aqui a live. Com certeza alguém que está aqui vai guardar essas mensagens e pode encaminhar. Acho que a live vai ficar salva, né? Não sei. Fica? Então, perfeito. Fica salvo. Então, depois, gente, depois só encaminhar, então. E é isso. Somente agradecer por essa oportunidade. Sempre que for para falar de alimentação das crianças, sempre que for para defender minhas crianças, ótimo. Eu estou aqui. Olha, Tamires, 3 coisinhas rápidas. Gente, essa live fica realmente gravada, então se vocês querem resgatar as coisas ótimas que a gente ouviu da Tamires, vai estar já amanhã disponibilizada no próprio Instagram e no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube. A Lua lembrou que a gente, semana passada, disponibilizou um texto, e Tamires, eu te convido para ler, no nosso blog sobre alimentação saudável, tá? Porque a gente vem conversando muito sobre isso. E terceiro, essa nossa conversa continua, tá, Tamires? Pode deixar. Vamos evoluir aí num trabalho conjunto, se Deus quiser, tá bom? Vamos sim, vamos sim. Obrigada. Gente, boa noite, obrigado. Boa noite, gente. Obrigada por participarem. Tchau.